Pois bem, meus amigos, aproveitei o dia hoje para refletir um pouco, para pensar, caminhar um pouquinho, se desprender um pouco dessa vida de afazeres que toma todo o nosso tempo e às vezes não permite, né, que a pessoa venha refletir, a não ser à noite, né, antes de colocar a cabeça no travesseiro. Eu acredito que muitas pessoas fazem isso, mas eu quero aproveitar esse momento para falar sobre o nosso estado mental e nosso estado físico. Por exemplo, a forma de alimentação atual é uma forma que às vezes as pessoas não percebem, mas é uma forma muito industrial. A maioria das pessoas hoje já não planta seu próprio alimento, e isso muitas vezes é porque a pessoa vive numa vida de trabalho constante, não tem tempo, e aí a pessoa não se dá conta e nem percebe. Porém, tem pessoas que têm o privilégio de poder plantar o seu próprio alimento. E se você observar, essas pessoas têm uma qualidade de vida e de saúde diferente e muitas vezes muito superior às pessoas que têm uma vida muito corrida, né, que trabalha, mora nos grandes centros, tem a poluição da cidade. E aí as pessoas não percebem que às vezes elas acabam deixando de lado coisas que são extremamente importantes, como a suplementação, né? Tanto nos seres humanos quanto nos animais. Quando falta determinado tipo de suplementação, isso gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio que gera na parte suplementar do corpo humano, isso muitas vezes acaba trazendo também um desequilíbrio hormonal, né? Esse desequilíbrio hormonal faz com que o comportamento humano muitas vezes ele mude. Por exemplo, se a pessoa está com desequilíbrio em um determinado tipo de suplemento, como por exemplo zinco, ferro, vitamina C no corpo, o corpo vai responder de uma forma, e a pessoa, o ser humano, muitas vezes não entende o porquê que o próprio corpo está respondendo daquela forma, e simplesmente ele vai ter sintomas. Esses sintomas muitas vezes vai se apresentar em forma de falta de energia, irritação, queda de cabelo, perca de massa muscular, ganho de gordura, né, em partes do corpo que às vezes a pessoa não consegue eliminar essa gordura. Às vezes, um desequilíbrio hormonal ele pode também causar um excesso de algo. Às vezes excesso de fome, a pessoa às vezes não entende o porquê que está tendo tanta fome assim. Às vezes excesso de sede, porque aquele desequilíbrio ele leva a alguma patologia que a pessoa às vezes não percebe no início, né? Então, que lugar lindo, maravilhoso. Aproveitando aqui, ouvindo o som da natureza, isso é muito bom, faz muito bem. Mas, para não fugir do assunto, né, eu vou falar aqui 3 suplementos que você não pode deixar de suplementar no seu dia a dia, porque se você deixar de suplementar essas coisas, certamente você vai ter problemas sérios de saúde e muitas vezes você não vai nem perceber, né? Porque isso aconteceu comigo.
O que aconteceu comigo é que eu estava tendo falta de algumas coisas, né, na minha alimentação, que começaram a me gerar problemas de saúde, e eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Deixar um alerta aqui para quem tem, muitas vezes fica com problema de depressão. A depressão, ela pode estar ligada à falta de vitamina D, né? E eu vou falar aqui, e no final desse vídeo você vai ver que o que eu estou falando é bom você averiguar. Talvez procurar fazer exames para ver como é que está a sua suplementação do corpo, que isso vai te ajudar. Por exemplo, vou citar aqui para você o primeiro suplemento que me faltou e que eu não suplementava, e eu não percebia, mas eu percebia que tinha um desconforto, algo em mim que não estava bem, né? Que era o ômega 3. Ômega 3 extremamente importante. Tem pessoas que ficam com problemas na articulação, tem dores no corpo, tem problemas assim que não consegue curar determinada coisa, às vezes está até com uma rinite, né, aflorada, um pouco aflorada. Claro que a rinite tem uma ligação pode ter relação com muitas outras coisas, mas às vezes uma suplementação de um ômega 3, ela já ajuda bastante. Está com desconforto, dor nas articulações, vai lá e começa a tomar o ômega 3, né? Faz um exame para ver como é que está os níveis no corpo, e muitas vezes você percebe que está lá a ômega 3 baixo, ou está magnésio baixo. Magnésio também é extremamente importante, né? Alguns tipos de magnésio, eles têm diversas funções, e essas funções do magnésio, ela pode ser usada de diferentes formas. Por exemplo, no final do dia é bom você usar magnésio lá para as 5 da tarde, 6 da tarde. Isso vai ajudar seu corpo a relaxar, você vai dormir melhor, né? Se você treina, principalmente, faz treino pesado, você não pode deixar de tomar magnésio, porque ele vai ajudar a recuperar aquele músculo, ele vai diminuir a dor, né, da inflamação do músculo, né? Quem treina aqui constantemente sabe disso. É muito importante, né? Por exemplo, a suplementação que mais me fez ter problemas foi a falta de vitamina D, né? Principalmente para quem trabalha durante o dia em escritórios, ambientes fechados. Trabalha nesses ambientes, você fica isolado da exposição ao sol, e quando a pessoa toma sol, o próprio corpo ele gera, né? Existe uma glândula no corpo que ela produz a vitamina D a partir do momento que a pessoa tem o contato com o sol. E tem, cada tom de pele, cada pessoa tem uma quantidade de tempo para se expor, né? Alguns precisam mais tempo, outros menos tempo. Por exemplo, peles mais claras, muitas pessoas não precisam mais de 5 minutos. Peles de tons médios, às vezes 10, 15 minutos é suficiente, né? Tons mais escuros precisa de uma quantidade de tempo maior. Tem pessoas que precisam de mais de 30 minutos, tem outros que menos, tem outros que precisam de mais de 5 minutos, outros menos. Menos eu acredito que não, mas até 5 minutos. E por exemplo, essa falta de exposição ao sol fez com que eu tivesse um problema no passado, e tipo aquela falta de energia, falta de ânimo para fazer determinadas coisas. Quando praticava atividades físicas, tinha problemas de inflamação do músculo, demorava mais tempo de desinflamar, também dores nas articulações. Tudo isso gerou
foi gerado pela falta de vitamina D. Um sintoma que eu percebi que algumas pessoas que eu conheço também tinham quando estava com a vitamina D baixa também, era a baixa imunidade também. Por exemplo, começava a se resfriar facilmente, né? Qualquer coisa, até uma chuvinha que tomava já ficava resfriado, com rinite atacada. Então isso é algo que não é, que a pessoa muitas vezes acaba tendo esse desequilíbrio no corpo, exatamente porque a pessoa às vezes não sabe que ela está com a necessidade de suplementar algo. Se a pessoa, por exemplo, trabalha durante o dia e não tem como estar se expondo à luz solar, a pessoa tem que suplementar, não tem jeito, não tem jeito. Porém, não é recomendável suplementar durante muito tempo a vitamina D. A pessoa tem que ter o equilíbrio, né, entre suplementar e tomar sol. Se não pode tomar sol, vai lá e compra o suplemento. Na verdade, o ideal seria fazer o exame, ver qual a carga de suplementação que você precisa, que o seu corpo precisa, porque cada pessoa tem uma necessidade, e ir lá e fazer isso. Então, veja muito bem essas questões, porque isso vai influenciar no seu desempenho no seu dia a dia. Quando você está com essa parte importante suplementada, equilibrada, você tem mais energia, você tem mais força, você tem mais ânimo, você tá menos propício a estar ficando doente com resfriados, e você está menos propício a ter problemas de depressão, que a depressão ela tem vários níveis, né? Então você tem menos probabilidade. Então tudo isso tomando simples ações e simples passos que são importantes no dia a dia. Não precisa ser todos os dias regularmente, mas sempre buscar estar trabalhando essa parte, porque o corpo que nós temos é a roupa que foi nos dada pelo Criador e precisamos cuidar, né? Porque aquele que não cuida do que é seu é pior do que o infiel e já negou a fé. Então, lembrando aqui, deixa a curtida, se inscreve aí no canal, que estamos indo aqui caminhando para os nossos primeiros 1000 inscritos, e a sua presença é de extrema importância. Porém, fique no vídeo ainda, temos mais coisas a dizer. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer aqui é canal da comunidade Hebreus Remanescentes, vou deixar a descrição no link. E os inscritos que chegaram aqui sobre outro tema, né, que também eu já abordei aqui no canal, pode clicar lá se você quiser fazer a inscrição lá, para a gente fazer o debate lá também sobre o hebreurismo. Quero mandar aqui um abraço para todos os inscritos, novos e antigos, para todos vocês que têm contribuído aqui com like, apoiando, porque é importante, pessoal. Se não se inscreve, se não dá a curtida, se não deixa a sua opinião, aí a gente fica sem saber se a coisa aqui está sendo boa, se estamos contribuindo positivamente. Então, eu quero deixar um abraço para vocês e até o próximo vídeo.